Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Efésios. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 2. Nós vamos nos deter nos versículos de 11 até o 22, mas eu gostaria de ler todo esse capítulo, tá bom? Efésios capítulo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios, por natureza chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto, pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Isso é a lei dos mandamentos contido em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade, e vindo Ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Verso 18. Pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nós te louvamos pela leitura pública das Escrituras. Senhor, eu te rogo agora que o teu Espírito seja o nosso instrutor, nosso mestre. Que o Senhor traga iluminação às nossas mentes, Senhor, com essas profundas verdades da tua palavra. Mantenha, Senhor, cativos os nossos corações e a nossa mente, para que por meio delas sejamos encorajados, fortalecidos. Que o Senhor nos transforme, Senhor, por meio da pregação da Tua palavra. É isso que nós rogamos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa série de mensagem,
Nós vamos estar nos dedicando hoje a expor esses versículos de 11 até o 22 da carta de Efésios, desse capítulo 2. Semana passada vocês viram com o pastor Ronier sobre a questão da graça de Deus, como alcançou. E essa semana nós vamos ver o mistério da unidade em Cristo. Esse é o título proposto para essa pregação de hoje. E a gente vai ver a respeito de como em Cristo nós fomos feitos só um povo, certo? Pensando um pouco assim fora disso, no mundo a qual nós vivemos hoje, fala-se muito em questões de desigualdades sociais principalmente, né? Isso é um tema que é falado principalmente nos períodos políticos, nas quais os respectivos candidatos apresentam soluções para as desigualdades que existem entre as pessoas. Quando a gente pensa em desigualdade no quesito de apenas sociológico, diz respeito àquelas diferenças que existem entre as classes, né? No quesito, por exemplo, econômico, a classe dos ricos e a classe dos pobres. No quesito de gênero, a classe dos homens e a classe das mulheres. No quesito racial, a classe dos brancos e a classe dos negros. Então sempre tem, digamos assim, uma casta, que é a casta dominadora. No caso, ricos dominam, entre aspas, né, os pobres, os brancos dominam os pretos, os homens dominam as mulheres. Então surge-se essa ideia social de desigualdade. Mas esse texto aqui que Paulo vai trazer para nós, ele vai mostrar um tipo de desigualdade que ele é mais devastadora do que essas desigualdades sociais. É a desigualdade de uma pessoa que está totalmente distante da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qual é a real desigualdade, as faltas de privilégios que essa pessoa tem. E o contrário disso também é verdadeiro, quando ele vai mostrar que quando a pessoa está unida, ligada a Cristo, ele tem benefícios, privilégios que são indizíveis. Então, essa é a ideia que o apóstolo Paulo vai trazer para nós, quando nós vemos aqui nos versículos de 1 a 10, Paulo primeiro ele mostrou ali àqueles irmãos algumas desvantagens que eles tinham no passado, antes de eles terem sido alcançados pela graça de Deus. Nos versículos de número 1 de Efésios 2, ele vai dizer que nós éramos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, amados. Não. Ele vai mostrar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso é Efésios 2, de 1 a 3. Antes da salvação, nós andávamos em nossas transgressões e pecados. Nós fazíamos os desejos da nossa carne. Nós éramos filhos da ira. E Paulo apresenta então aqui o que toda pessoa que não é nascida de Deus, não regenerado, ela é antes da sua salvação. O homem, por natureza, ele nasce morto. Ele é um morto-vivo. Ele está morto em seus delitos e pecados. Essa era a nossa condição antes da graça de Deus nos alcançar. É isso que Paulo está apresentando aqui, nesse capítulo 2, no começo aqui de Efésios, não é? Dos versículos de 4 a 11, Paulo agora vai mostrar os efeitos que foram nos dados por termos sido feitos em Cristo Jesus. E ele vai dizer no versículo 5 que ele nos deu vida, que contrasta com o versículo 1 que diz que nós estávamos mortos. Paulo vai dizer isso. E não vai dizer que nós estávamos nos nossos delitos e pecados e nós fomos salvos desse poder escravizador e condenatório do pecado. E isso se encontra nos versículos de 6 a 9. Agora, pegando essa mesma ideia que Paulo vai dizer, meus irmãos de Éfeso, antes no passado vocês eram mortos, vocês eram filhos da ira,
vocês andavam somente nos vossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e da mente de vocês. Vocês eram isso. Mas em Cristo vocês receberam vida. Pela graça vocês são salvos. Vocês devem fazer, então, boas obras, porque vocês são salvos. Paulo vai usar agora essa mesma linha de raciocínio para mostrar o que antes de Cristo nós éramos e mostrar agora o que nós somos em Cristo, dos versículos de 11 a 22. Ele usa o mesmo tipo de estrutura para mostrar essas verdades. E é isso que eu gostaria de estar vendo com os irmãos nessa manhã. A grande ideia dessa mensagem que eu gostaria que nós pudéssemos inculcar nas nossas mentes é que possamos compreender que outrora vivíamos em uma desigualdade espiritual, mas por Cristo Jesus, todas as desvantagens foram revestidas em privilégios de valores eternos, que conduz o povo de Deus, aí vem a parte prática, a uma vida prática de unidade. E é isso que a gente vai ver no decorrer dessa exposição. Então, a primeira coisa que Paulo vai apresentar, conforme eu falei, como ele apresentou o que eles eram no passado, como eles eram desfavorecidos, dos versículos de 11 e 12, Paulo vai mostrar a desigualdade natural no passado. Naturalmente, eu e você no passado tínhamos essas desigualdades. E quais são? No versículo 11, ele vai dizer o seguinte: portanto, lembrai-vos de que, no passado, Paulo ele nos convida a nós a fazermos uma retrospectiva, a rememorarmos, trazer à nossa mente o que nós éramos no passado, o nosso status, para a gente poder, primeiramente, compreender que nós não temos nenhum poder ou direito de sermos arrogantes, prepotentes, porque somos salvos. Nós não temos esse direito. Então, lembrem-se, ó irmãos, que no passado vocês eram o quê? Filhos da ira, vocês eram o quê? Mortos. Então, ele nos chama, ele nos convida a nós a uma lembrança. É isso que Paulo vai fazer aqui. Vocês no passado eram o quê? Vocês eram incircuncisos, vocês eram estranhos, vocês viviam sem esperança, vocês estavam excluídos da igreja e do reino de Deus. Em suma, vocês viviam em desigualdade. Mas uma desigualdade no que se refere a algo espiritual e não a algo social. Ele prossegue, e no versículo 11 ele vai dizer ainda: vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão. Esses irmãos, no passado, eles não possuíam essas marcas, essa marca, aliás, que distinguia o povo de Deus, que no Antigo Testamento, no caso, era a circuncisão, que marcava que aquele povo era um povo exclusivo de Deus por meio da circuncisão. Tanto de uma forma subjetiva, de que quem fazia cria que era povo de Deus, como também mostrava de uma forma objetiva que aquele povo era povo de Deus diante das outras nações ímpias que não fazia isso. Então a circuncisão era o sinal externo que distinguia o povo santo de Deus daqueles ímpios e profanos. Então Paulo ele vai destacar esse sinal da circuncisão para demonstrar duas realidades, duas verdades para nós. A primeira delas, que a verdadeira circuncisão, ela não é realizada por atos humanos. Por isso que ele vai dizer aqui, circuncisão feita por mão de homens. E os Efésios também, assim como eu e você, quando eu falar assim, Efésios, você se coloca que nós somos gentios. Nós não somos judeus, então nós somos gentios. Então, nós não temos nenhuma desvantagem hoje, porque nós estamos em Cristo. Todas aquelas desvantagens do passado que ele listou aqui, não faz mais parte da minha e da sua realidade, se você verdadeiramente for alcançado pela graça. O nosso status diante do Senhor nosso Deus, ele é outro, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não temos essa desvantagem, não precisamos ficarmos
nos rebaixando por causa que nós não temos esse tipo de desvantagem. E é isso que Paulo vai dizer aqui aos irmãos de Efésios. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 16, ele vai falar a respeito disso, sobre essa circuncisão que deveria ser feita no coração e não por mãos humanas, não é? Ele diz o seguinte: circuncidai o vosso coração e não sejai obstinados. Jeremias 4:4 também vai dizer a respeito da circuncisão do coração, que ela é necessária. Então, os gentios não tinham essa desvantagem por não serem circuncidados, por não possuir esses sinais externos. Versículo 12, então, Paulo vai listar para nós 5 desvantagens que tínhamos no passado e que não temos mais. Versículo 12 diz assim, ele chamou a lembrar no versículo 11, ele diz assim: estáveis naquele tempo, primeiro, sem Cristo. Paulo destaca que eles eram totalmente separados da nação de Israel, não apenas porque eles não possuíam esse sinal da circuncisão, mas porque lhes faltava o principal para que as pessoas sejam incluídas no povo de Deus, a saber, crer no Senhor Jesus Cristo. Era o principal. Se você não tem Cristo, você pode fazer ter todos os sinais externos de uma religiosidade, fazer várias coisas, ter a circuncisão, praticar a oferta, dar ofertas, fazer boas obras, trazer os sacrifícios que eram exigidos pela lei, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. E Paulo então apresenta aqui o principal que lhes faltava no passado. Por quê? Cristo, ele é o fundamento de todas as promessas do Antigo Testamento que Deus tinha dado para o povo dele, que naquela ocasião era Israel, e que se estenderia e quando chegasse a plenitude dos tempos, na vida do Senhor Jesus Cristo seria cumprida. Então, Cristo era a plenitude de todas as coisas. Então, viver sem Cristo, viver sem Ele, é estar fora do povo de Deus, é estar em desvantagem. A segunda desigualdade que ele vai nos apresentar é que vai dizer que vocês eram separados da comunidade de Israel. E estar separado da comunidade de Israel significaria dizer a mesma coisa assim: você não tem um redentor, você não tem um salvador. Por quê? É certo, e as escrituras afirmam que a salvação ela vem dos judeus. Esse foi o diálogo da mulher samaritana lá no poço com Jesus Cristo, né? Que diz, porque a salvação vem de vocês. E Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5 também vai dizer essas coisas. Então, os gentios, eles viviam sem Cristo, eles não tinham o principal, eles estavam separados da comunidade de Israel. E a terceira desigualdade, eles eram estranhos às alianças. Nós precisamos lembrar, Gênesis 12, 3, Deus escolhe um povo, ele cria um povo para si. Deus ele não pega nações existentes para criar um povo para si. Ele cria um povo para si através de Abraão, Gênesis 12, 1 a 3. E o povo de Israel, ele recebe promessas com relação a essa nação recebe promessas que Deus cumpriria neles, por intermédio deles, e são fixadas através de alianças, né? Temos a aliança abraâmica, temos a aliança mosaica e temos a aliança davídica. Essas alianças, elas eram estranhas aos gentios, porque, primeiramente, por propósitos, obviamente Deus escolheu esse povo e trabalhou com aquele povo de Israel. E essas promessas contidas nas alianças de um Messias vindouro, da terra, de descendência, de todas essas coisas, eram estranhas aos gentios. E é isso que Paulo vai estar dizendo aqui nesse trecho. A outra desigualdade vai dizer que eles não tinham esperança. Se eu não tenho conhecimento de algo que me é prometido,
como é que eu vou ter esperança de algo que eu não tenho conhecimento? Isso é o que Paulo está querendo dizer aqui. Vocês não tinham nenhuma esperança. Mais uma desigualdade. Aí no versículo 12 ainda, Paulo vai dizer que vocês vivem sem Deus no mundo. Paulo não está dizendo aqui que eles eram ateus, porque o sinônimo de ateu é não crer em nenhuma divindade ou não ter uma inclinação para nenhum tipo de aspecto religioso. Muito pelo contrário. Os efésios, pelo contrário, eram idólatras. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco a respeito do templo que tinha na cidade dos Efésios, da deusa Diana. Mas, pelo contrário, eles viviam totalmente adorando ídolos. E como diz Calvino, ídolos, eles não são uma divindade, eles são fraudes. E quando se adora fraude, não se está adorando a uma divindade. Então, eles não adoravam divindades, eles não adoravam um Deus, porque só existe um Deus único e verdadeiro. Então, Paulo está dizendo, vocês, no passado, viviam em desigualdade, porque vocês não tinham Deus nas suas vidas. Essas são as desigualdades natural do passado. Isso era natural, é natural de todo ser humano nascido de Adão. Todo. Isso é inquestionável. Mas Paulo ele vai seguir agora, conforme eu falei para os irmãos, e ele vai apresentar os privilégios. Ele apresentou essas desigualdades que nós tínhamos, que todo aquele que não creu no Senhor Jesus Cristo tem hoje, mas ele vai apresentar agora para aqueles irmãos de Efésios o que eles têm em Cristo, os privilégios que ele tem. Versículo 13, ele vai dizer o seguinte, 11 ele pediu para lembrar, ele vai dizer que naquele tempo, e agora ele vai dizer aqui, mas agora, esse mais agora ele contrasta com o passado do versículo 11 e naquele tempo do versículo 12. No passado vocês erais assim, não tinham isso, isso e isso. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, vieste para perto. Então, o primeiro privilégio que Paulo vai nos apresentar é que nós fomos aproximados de Deus. Fomos aproximados de Deus. É aquela ideia de que antes, João 1,12, nós éramos inimigos. Nós não éramos filhos. Mas agora, por crer no Senhor Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, você é uma criatura, mas você não é filho de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Só é filho de Deus aquele que crê no seu nome. É isso que João 1,12 vai nos declarar. E o que vemos acontecer a partir desse momento que Cristo entra? Qual é o resultado disso para nós, gentios? Paulo responde no versículo 14, esse é o segundo privilégio. Pelo sangue dele, na cruz, vós, gentios, vieste para perto, né? E o segundo privilégio são um só povo. Judeus e gentios é feito um só povo, a igreja. Ele vai dizer no verso 14, de ambos os povos fez um só. Todos os salvos de todas as eras, por meio de Jesus Cristo, são feitos povo de Deus. Unicamente um povo de Deus. E qual é o conceito de ser povo de Deus? Primeiramente, nós precisamos entender que ser feito povo de Deus, ou seja, ser igreja, ela é uma iniciativa que é divina. A iniciativa divina da salvação e a iniciativa divina de nos unir com Cristo e nos unir ao povo dele. Essa é uma iniciativa divina. Deus adotou a nação de Israel, criando um povo para si, e ali era o povo dele na qual ele trabalhou naquela dispensação, ali era o povo de Deus, no Antigo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos que em Cristo, porque tudo se cumpre nele, a igreja é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E esse é um privilégio que nós recebemos em Cristo.
Mas Paulo vai falar a respeito de como foi essa união e quais foram as implicações que ser feito o povo de Deus junto com os judeus, o que é que isso implicou para a nossa vida. Quais são essas implicações? Versículo 14, ele vai dizer assim, ó, pois ele é a nossa paz. Temos diante de nós, então, uma extensão da reconciliação. Nós vemos que Jesus ele recebe um título aqui de ser o quê? Ele é a nossa paz. Jesus recebe esse título. Cristo é a garantia do estabelecimento da paz entre homens, ou seja, entre judeus e gentios, quer sejam eles escravos, quer sejam eles livres. O sangue de Jesus garante a amizade ou a unidade entre os dois povos que antes eram diametralmente opostos. Povos que brigavam entre si, que estavam distantes um do outro, pelo sangue de Cristo, o que ele fez? Fez um só povo. É isso que as Escrituras estão nos dizendo. E como é que ele fez isso? Porque ele é nossa paz. No versículo de número 15 vai dizer também que Jesus é a paz. No versículo, deixa eu ver, que ele faz a paz, perdão. Versículo 15 vai dizer, 14, pois ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para em um só criar dois, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. Então, Cristo ele é a paz. Ele também no versículo 15 vai dizer que ele faz a paz. Ele fez a paz entre os dois povos, mas ele fez a paz entre o homem e o Criador. Como? Pela sua morte na cruz. Pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Aqui é a ideia da justificação pela fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Se antes dois povos eram inimigos por diversas questões da lei, esses dois povos foram unidos porque Cristo trouxe essa paz. Ele é essa paz, mas ele também traz essa paz do homem para com o seu Criador. E no versículo 17, Paulo vai dizer que, além de ele trazer a paz, de ele ser a paz, de fazer a paz entre Deus e os homens, entre os homens e o seu Criador, ele também proclamou a paz. E isso ele fez no seu ministério e ele continua a fazer através do Evangelho, da proclamação do Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo, porque o Evangelho é as boas novas de reconciliação de homens que são inimigos de Deus para se tornarem reconciliados e terem amizade restituída com o seu Criador. E essa paz, hoje, ela é proclamada pelas Escrituras. E como é que essa união de ser feito um só povo, ela aconteceu? Como isso ocorreu? Versículo 14, Paulo vai dizer que foi derrubada a parede de separação. Imaginemos um povo que vivia sob restrições da lei, que não lhes permitiam ter muitos acessos a determinadas coisas da cultura e dos outros povos. Restrições culticas, restrições dietéticas, restrições de vestimentas, restrições alimentícias e por aí vai uma série de coisas. Essa era a nação de Israel. A lei, ela era essa parede que separava Israel das outras nações pagãs. E Paulo vai dizer que essa parede impedia que ambos os povos vivessem juntos. Primeiro porque os judeus se gabavam de ser nação escolhida, ser povo de Deus, detentor da salvação, cumprir tudo aquilo que Deus dizia, então eles se gabavam e se colocavam superiores. Tem esse quesito. E tem o quesito de que os gentios, em contrapartida, decidiam não seguir essas leis, embora, digamos que viessem a conhecer por ouvir falar. Eles não queriam seguir, mas queriam seguir os seus próprios rumos, delitos e pecados e viver distante do seu Criador. Então tinha essas barreiras que foram criadas entre judeus e gentios. Então Paulo vai apresentar que a lei
é essa parede de separação. A lei é a parede de separação. Na forma de culto do templo ou do tabernáculo, nós encontramos essa separação que existia na própria adoração. O templo havia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O povo chegava para prestar o seu culto, digamos assim, na nossa linguagem, ali no átrio. Os sacerdotes e sumos sacerdotes apresentavam ofertas diante dos pães da proposição e do incensário, apresentando as orações dos santos. E uma única vez no ano, no dia da festa da expiação, Yom Kippur, o sumo sacerdote, né, ele entrava nos santos dos santos, que era separado por uma parede, um véu, que separava o lugar santo do santo dos santos. Existia essa separação no próprio templo. Historicamente, os estudiosos vão dizer que no templo de Herodes foi construído uma parede de separação, que era o local onde os gentios adoravam, que era a galeria dos gentios, se eu não estou enganado, que nessas paredes elas tinham alguns escritos de alerta aos gentios que diziam: se vocês passarem dessa parede, que é o átrio dos gentios, para o lugar onde só os judeus podem estar, vocês são responsáveis pela morte de vocês. Então, havia essa separação, historicamente, entre os povos, entre judeus e gentios. E a própria forma do culto do Antigo Testamento também já trazia essa separação pela lei, porque a lei exigia. O que Paulo vai dizer? Em Cristo a parede foi derrubada. Essa separação que existia, ela não existe mais. Ele realizou a remoção dessa parede. Como foi que ele realizou? Versículo 14 ainda. Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação. E como ele fez? Em seu corpo desfez a inimizade. Porque Cristo, ele é o único capaz de fazer isso. Por quê? Ele nasce sob a lei, ele cumpre todos os requisitos que a lei exigia, mas ele cumpre a maior demanda que a lei exigia, que era o quê? O derramamento de sangue. Hebreus 9, versículos 19 a 22 vai dizer isso, que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Cristo, pelo seu corpo, ele está falando o sacrifício dele na cruz, porque ele verteu o seu sangue na cruz, é o motivo dessa parede ter sido removida entre vocês gentios e o povo judeu do Antigo Testamento, que agora vocês dois são o único povo de Deus, a saber, a igreja. Por isso que ele falou nos capítulos 1, que nós já vimos, sobre a igreja, falando sobre a igreja, Paulo falando. Então não existe mais essa inimizade, porque Cristo derrubou essa parede. E quando nós... Aí vem uma aplicação. Semeamos inimizade dentro do corpo de Cristo. Nós estamos sendo construtores de paredes que Cristo já derrubou. É isso que as Escrituras estão dizendo. Aí vem uma pergunta que temos que fazer individualmente. Como eu sou um construtor de paredes de inimizade? Que me separa do meu irmão, que antes, como eu era um morto, andava em delitos e pecados, que fazia isso, isso e isso, assim como eu fazia isso, isso e isso, não tinha Deus, não tinha esperança, separado do povo de Deus. Como eu construo tudo isso, se esses privilégios foi dado à igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue? Precisamos refletir sobre isso. É fácil? É não, irmão. É não, nossa natureza é pecaminosa. Eu costumo dizer que esse é um dos temas mais difíceis de se falar. Amor e perdão. É muito lindo, muito bonito de se pregar, mas é muito difícil de se viver. Sem o auxílio do Santo Espírito, nós não conseguiremos. Nós necessitamos. E nós temos que ver se não estamos sendo construtores, como os judeus foram, de paredes que nos dividem. Para que essas paredes não sejam erguidas, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já derrubou elas, para não haver mais inimizade. Versículo 15, ele vai dizer
porque ele cumpriu toda a lei, né, contida nos mandamentos, para em si mesmo criar dos dois, esse dos dois é judeus e gentios, um novo homem. Se referindo a esse novo homem, ele está querendo dizer, dar o título à igreja, representa a igreja. A igreja é a nova humanidade que está sendo formada por Cristo a cada dia. E nós vamos ver essa questão da união, de sermos um só povo. Paulo repete ele por 5 vezes nos versículos 14, no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 18, tá certo? Paulo ele vai repetir essa questão de que nós somos um único corpo, então isso torna o texto enfático para dizer que nós somos um corpo em Cristo Jesus. Eu não sei se eu vou estar citando integralmente aqui a frase que eu acho que até o pastor Timóteo que fala, que ele diz que no terreno da cruz estamos todos nivelados. Essa é a ideia. No terreno da cruz, nós somos todos nivelados. Somos feitos um. Temos unidade, somos só um povo por causa da cruz. O terceiro privilégio, irmãos, é que nós temos acesso ao Pai. O versículo de número 18, Paulo vai dizer: pois por meio dele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Nós falamos um pouquinho já sobre a figura do templo, né? Que dividia o povo, o sumo sacerdote que só entrava uma vez por ano, na festa lá da expiação. E Paulo vai mostrando isso daí, que eles não tinham o acesso para estar diante de Deus. Mas Paulo vai dizer que por meio de Jesus, esse acesso foi aberto. Na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, o trecho de Marcos ele vai ser muito enfático em dizer, em Marcos 15, 38, que Jesus expirando bradou, né? Ele deu o seu brado. E vai dizer que na sequência, lá no templo, o véu ele se rasga de cima a baixo. Isso para mostrar que é uma obra feita pelas mãos de Deus e não de baixo para cima, como se mostrasse uma obra feita por mãos humanas. É a ideia de dizer que Deus, o Pai, aceitou o sacrifício do Filho e agora esse acesso que era restrito entre Criador e criaturas, apenas uma linhagem era escolhida para uma vez no ano entrar ali e expiar diante de Deus os pecados do povo. Aquilo em Cristo foi rompido. Aquela parede foi derrubada, aquele véu foi rasgado e nós temos acesso a Deus, o Pai, por meio de Cristo Jesus. E o trecho de Hebreus capítulo 4, né, 14 a 16, vai falar ali o autor, descrevendo muito bem a respeito desse acesso que todo crente no Senhor Jesus Cristo ele tem a Deus Pai. Cheguemos, pois, ao trono da graça com confiança. Sabemos que vamos receber graça no momento oportuno, porque não temos o sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas limitações, porque no corpo ele sofreu todas as coisas, assim como nós, porém sem pecado. Esse é o sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo, que entrou no Santo dos Santos e rasgou aquele véu e nos dá acesso. Então hoje todos nós temos acesso a Deus Pai. Antes nós éramos inimigos, inimizade entre Criador e criatura. Jesus traz a paz, Romanos 5:1. De inimigos entre povos e povos, raças, um povo contra outro povo, Deus faz a paz. Então ambos temos acesso irrestrito a Deus o Pai. Isso é glória ao nome do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Só a Ele que nós podemos render essa glória, porque temos esse privilégio. Um quarto privilégio que nós encontramos e temos a certeza é que nós somos revestidos de honra e essa honra é declarada que nós somos membros da família de Deus. Versículo 19, Paulo vai dizer: assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Aí o que ele diz? Pelo contrário. Então, lembra do que vocês eram no passado. Sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. É isso que Paulo vai dizer aqui. Ele vai mostrar essa reversão, né, do passado, versículo 11 e 12.
o que vocês eram no passado. O que eles eram? Vocês eram distantes do povo de Deus, vocês não tinham Deus, vocês não tinham esperança, vocês não tinham Jesus, vocês não tinham Cristo. Então ele vai dizer, assim, aí tem uma vírgula, que significa dizer, desse modo, vocês não são mais estrangeiros. Esses estrangeiros significa aquelas pessoas que poderiam se estabelecer nas cidades como residentes, mas eles não possuíam nenhum direito ou privilégio por estar se estabelecendo ali. Depois ele apresenta um outro termo que é peregrino, que seriam aqueles que poderiam morar na cidade, mesmo não sendo cidadãos dali, e eram concedidos alguns poucos direitos e privilégios a essas pessoas, por elas serem vizinhas, digamos assim. Mas somente os cidadãos, por isso tem esse termo aí, co-cidadãos, somente os cidadãos daquela cidade é que tinham todos os direitos, que tinham todos os privilégios, que tinham todas as proteções, que tinham todas as provisões que, digamos aqui, aquele presidente, aquele rei, aquele imperador podia conferir a elas. Somente os co-cidadãos. Por isso Paulo vai dizer, vocês não são... Obrigado. Vocês não são mais estrangeiros e nem são mais imigrantes ou peregrinos. Vocês são co-cidadãos. É um título que se dava à pessoa de um determinado lugar. Por exemplo, de Roma, o irmão fulano de tal é romano. Ele é da cidade, do estado do Ceará, então ele é um cearense. Então ele tem os privilégios de receber lá do governo dele todas as honrarias do governo da cidade na qual ele mora. Paulo diz que no passado eles não tinham esse privilégio porque eles eram profanos, estavam distantes do povo de Deus, não tinham esses privilégios espirituais. Mas agora nós somos co-cidadãos dos santos, membros da família de Deus, ou seja, meu irmão, eu e você temos todos os direitos por sermos cidadãos celestiais. Esse é o direito que nós temos. É um livro interessante, A Jornada do Peregrino, que ele sai da cidade da destruição. Eu e você somos peregrinos, saindo da cidade da destruição, indo para a cidade celestial. A nossa pátria, ela é celestial. É isso que Paulo está dizendo. E nós temos todos os benefícios garantidos por Cristo, porque nós somos da cidade celestial, somos membros da família de Deus. Esse ser membro da família de Deus é mais um título que é dado à igreja, certo? Podemos fazer as perguntas. Existe maior honraria do que essa? Conseguimos descrever algum privilégio maior do que esse? Viver morto, distante de Deus e ser agora tido como membro da família de Deus? Eu acho que não. Vamos para o quinto privilégio. E aí eu encerro. Versículo 20 a 22. Paulo vai dizer o seguinte: vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, são co-cidadãos dos santos na família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra de esquina. Nele, em Jesus, o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, na qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Paulo ele traz a ideia aqui dos templos, né? O templo dos judeus e o templo da deusa Diana, lá na cidade de Éfeso, né? Então ele vai mostrar aqui a arquitetura bela, robusta que aqueles templos certamente tinham, tanto dos judeus como daquele templo de Diana, para que eles possam ter essa figura na mente. Vejam, pode ver essas figuras esplêndidas. Vejam todas elas. Mas lembre-se primeiro que aquilo que Jesus disse, aqui não ficará pedra sobre pedra. Aqueles templos são passageiros, serão destruídos. Mas vocês agora são, por meio de Cristo Jesus, templo de Deus. Templo e morada do Espírito Santo. E Pedro, em 1 Pedro, vai trazer essa ideia, né, de que nós somos pedras vivas. Nós somos que formamos esse templo. Quando o crente está só,
ele é a igreja que faz parte da igreja invisível, a igreja universal, a igreja geral. E quando ele está reunido, ele é a igreja visível. Nós aqui somos o povo de Deus, a igreja de Deus, de modo visível nessa comunidade local. E é isso que nós somos agora. E nós somos templo de Deus. Paulo vai lembrar aquela divisão que havia por causa das leis, do sumo sacerdote que só tinha acesso, só ele, o povo não tinha. E ele lembra que agora, por causa de Cristo, por sermos templo, nós temos acesso ao Pai. No grego, essa palavra templo dá a ideia de santo dos santos. Só quem podia entrar no santo dos santos? O sumo sacerdote. Eu e você temos acesso irrestrito à presença do Senhor nosso Deus agora, de Deus o Pai, porque nós somos templo e Ele habita em nós. E Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 6,19. E em 2 Coríntios 6,16 ele vai dizer também a respeito de nós sermos templo de Deus. Templo e habitação de Deus no Espírito. Ele dá a ideia de... Fala aqui a respeito de um crescimento no versículo de número 21. Nele o edifício inteiro bem ajustado para ser templo no Senhor cresce, né? A igreja, ela sempre cresce. No início dela, ela cresceu de uma forma avassaladora. A gente vê nos relatos de Atos. Ela cresce em quantidade, ela cresce em santificação operada pelo Espírito, mas ela também deve crescer em unidade. Nós precisamos crescer em unidade, porque em Cristo nós fomos feitos um só povo. Nós somos membros da família de Deus. Eu concluo lendo Efésios, capítulo 1, capítulo 4, versículos de 1 a 6, que diz assim: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Amém. Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelos privilégios que agora o Senhor nos outorgou por causa de Cristo Jesus. Se antes éramos, Senhor, desprezíveis, distantes de Ti, Senhor, em Cristo nos achegastes, nos trouxeste para perto, temos acesso, somos um só povo. O Senhor nos cobriu de tantas honrarias e privilégios. Nós queremos te louvar e te agradecer por isso. Que essas verdades, Senhor, elas estejam contidas nos nossos corações. E que essa verdade de sermos achegados a Ti seja algo prático nas nossas vidas. E que vivamos também, Senhor, de forma a sermos unidos uns com os outros, assim como o Senhor nos fez unidos em Ti, Pai. É isso que nós te rogamos em nome de Cristo. Amém.